Salve galera, alô Brasil, a parte número 101 no ar, hein? 101, calando os críticos. Pois é, ultrapassamos a barreira do nosso programa centenário e agora vem uma nova fase, uma nova era, como dizem as divas pop aí, né? Vou ter que mudar meu cabelo ou mudar o jeito que eu começo a falar isso aqui, não sei, veremos. Mas enfim, você pode estar escutando isso aqui em qualquer momento, em qualquer hora. Eu não sei se o mundo acabou, eu não sei se vocês estão achando os escombros dessa civilização. Em algum lugar tem um pendrive com este arquivo aqui. O fato é que ele está sendo lançado na sexta-feira, porque sextou Brasil, 29 de maio. Rapá, já estamos entrando no mês número 6 daqui a pouco, isso é metade de um ano. Olha que coisa louca, daqui a pouco vem a Copa. Daqui a mais um pouco vem eleições. Enfim, ano complicado, né? Recém-maio, capitão. Pois é, eu sou Gabriel Divan, estou com você na coluna do feed do Vira Casacas, onde eu mesmo comento as questões jurídicas, das leis, dos tribunais, das decisões judiciais e tudo que comporta o universo do direito para que você saia entendendo de maneira simples. Olha aí. Sim, porque nós temos colunas aqui toda sexta-feira, ou às vezes sábado, quiçá domingo. Às vezes dá uma folguinha, né? Porque todo mundo aqui é filho de Deus. Nós temos as nossas colunas, para além do programa semanal que toda terça-feira bate aí no seu estéreo, bate aí no seu dial, com tudo. Enfim, convidadas, convidados, convidides, todo mundo aí fazendo o Vira Casaca ser um dos programas mais queridos e mais ouvidos do Brasil. E aí tem também esse nosso trabalhinho extra aí, né? A gente bota a mão na massa aqui. Portanto, vai ter uma sexta-feira que você vai ficar com isso aqui que você está agora, né? Lamento, né? É o que temos. A parte no ar. Vai ter outra que você vai ter o RT comentado, onde Felipe Abal conta histórias, faz séries, faz mini documentários, vamos dizer assim, com tudo aquilo que você não sabia que você precisava saber. Que tal, hein? Bom, vamos ter também o nosso cronista preferido do Armagedão, ele, Carapanelson, o apresentador misterioso, sabe-se lá quanto tempo em missão em Madripoor. Pois é, o Carapanã, na semana passada, acabou tendo alguns probleminhas técnicos e não conseguiu entregar o eVárzea, mas tudo tranquilo. O eVárzea volta para a nossa fila, volta para a cronologia normal logo em breve e você vai entender por que o eVárzea é um sucesso de público e crítica. Se você já escutou, você é fã do Carapanã. Se você ainda não é fã, porque você ainda não escutou. É Tostines o negócio aqui. Bom, estamos aqui com essa montanha de conteúdo para você, podendo ser escutada no YouTube, em todas as plataformas, streamings, nos bons, nos ruins, nos grátis, nos pagos, em tudo que é lugar. Não falta Vira Casacas na sua vida, não falta Vira Casacas aí com você no seu ouvido. Pois é. Também temos o nosso site viracasacas.com, onde você encontra as dicas culturais dos episódios, tudo linkado, tudo bonitinho. Você encontra também um player lá para escutar, link para baixar o MP3zão direto, se você faz a pirataria raiz, né? E também tem a nossa lojinha, umapenca.com/viracasacas, onde você pode adquirir aquelas camisetas incríveis da nossa linha, da nossa estirpe, da nossa grife. E aí você também tem caneca, ecobag, um monte de coisa lá para mostrar que você é inteligente, sexy, interessante, informado. Você é do time, é da família do Vira. Bom, vamos lá porque tem assunto fresquinho aqui para comentar com vocês. Eu vou pedir que vocês mentalizem ou relembrem ou rebobinem, porque a gente na parte número 99, antes do 100, falou da criminalização da misoginia e como é que isso aí foi aprovado no Senado, como é que isso aí está se desenhando para agora, tramitando na Câmara dos Deputados, virar eventualmente uma lei e fazer constar na lei de racismo, na 7716 de 89, uma menção também ao fato de que a violência misógina, aquela que é praticada com caractere distintivo especial de ódio, de repulsa à condição de mulher, possa também ser criminalizada enquanto um tipo de preconceito. Bom, eu expliquei isso lá, eu expliquei quais são os motivos do projeto no A Parte 99, expliquei como é que está a situação até agora, segue na Câmara o projeto agora para aprovação, né, no outro lado, com a outra galera, enfim, mas aqui a gente vai falar de uma outra coisa, porque eu não sei se vocês notaram, nós estamos vivendo, e eu não quero falar isso de modo pejorativo,
negativo, porque eu acho uma coisa bastante importante, eu acho uma coisa bastante relevante ser discutida, mas nós estamos vivendo uma espécie de surto de propostas, de medidas que dizem respeito à proteção da mulher. Bom, primeiro lugar, né, pessoal? Primeiro lugar, a gente tem sempre que lembrar que às vezes eu não preciso nem lembrar isso aí, né? Às vezes você não precisa nem estudar, nem trabalhar, nem pesquisar com isso para saber. Você intuitivamente sabe a respeito do que eu vou falar. Mas a gente tem que lembrar que o direito, ele naturalmente, principalmente o direito penal, né? Ele chega atrasado. As medidas penais, processuais penais persecutórias, elas chegam atrasadas. Como é que esse tal direito protege, Gabriel, as mulheres? Como é que ele protege a vida, o patrimônio? Como é que ele protege os chamados bens jurídicos, ou seja, aqueles bens que têm relevância suficiente para ganhar um destaque em meio à esfera protetiva, à esfera de tutela, à esfera de regulamentação, sendo que alguns deles, os bens jurídicos penais, eles ganham inclusive uma proteção a mais, eles são bens jurídicos com uma camada um pouco mais reforçada, porque a gente estipula uma punição que pode tirar as liberdades, lato sensu, inclusive aquela de ir e vir, aquela de você ficar no chilindró, no que diz respeito a uma violação, a uma ameaça de violação, a algum tipo de dano a esses bens. Então, a proteção jurídica, gente amiga, caso você ainda não suspeitava, né, ela é mais ou menos assim, ó, você não pode praticar o dano? Não, você pode. Você não tem condições de chegar lá e causar o problema, causar a ameaça, causar a lesão? Não, você tem. Mas a gente ameaça você com uma punição muito severa caso você queira eventualmente praticar. E aí a gente conta com o bom senso, né? Eu não estou brincando. A gente conta com o bom senso, com a racionalidade das pessoas, que todas conhecem a lei, porque ninguém pode desconhecer a lei, ninguém pode alegar que desconhece a lei, né? Ora, vejam, e aí essas pessoas vão se sentir muito ameaçadas pela possibilidade da punição. E aí elas eventualmente vão fazer um cálculo ali e vão pensar que não vale a pena cometer o crime, vale a pena manter-se dentro dos parâmetros da ordem, vale a pena a gente segurar os nossos impulsos para respeitar, de uma certa maneira, né, aquilo que está colocado como primordial. Então, a proteção dos bens jurídicos, né, claro que é uma coisa muito mais complexa, né, requer uma discussão político-filosófica, inclusive, muito maior do que a que eu estou fazendo aqui. Mas ela tem um ar meio pueril, assim, porque, vamos lá, né, pessoal, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. Por mais que se separe direito civil como uma coisa de contratos, personalidade, né, uma coisa de pessoas com capacidade para se colocar em negociações e exigir direitos e tudo mais na esfera privada, e a gente coloca o direito penal como uma questão de regulamento público das coisas que são coordenadas, desde uma política, desde uma importância, a partir dos valores constitucionais, a gente tem que lembrar uma coisa muito séria. Ó, presta atenção no que eu estou falando aqui, né? Isso aqui não sou nem eu que estou falando, né? Isso aqui o senhor Evgeny Pachucanes, ele fala desde a década de 20 do século passado, né? Cara, o direito todo é contratualista, se você for ver bem. O direito penal, ele também é altamente influenciado pela questão da contratação, pela questão da possibilidade da negociação e, em última análise, obviamente, né, pela questão da estrutura do capitalismo. Por quê? Porque isso aqui é contrato. Nós estamos falando de supostamente pessoas racionais que olham para uma lei e veem quando uma pena aumenta, veem quando um regime de cumprimento de pena fica mais rígido e aí, eventualmente, se sentem mais compelidas a não praticar o crime. Esta é a ilusão do velho punitivismo, é a ilusão do punitivismo rasteiro, é a ilusão daquelas pessoas que discutem política, direito e tudo mais na vida como uma questão burra e binária, que acham que se você pegar um crime e botar uma pena para 150 anos, você vai estar combatendo mais o crime. Você vai estar impedindo mais pessoas de serem vítimas daquele crime, porque supostamente a pena mais dura, ela ameaça mais, e aí as pessoas ficam mais com medo, e aí elas não praticam o crime. Cara, eu não saberia nem por onde começar eventualmente de tanto furo e de tanto problema que tem, né, esse tipo de coisa. Eu não saberia nem como a gente puxar o primeiro dos 1312 fios da meada para desmontar esse argumento. É uma coisa que ela pode ser simples por um lado, mas ela pode ser complexa por outro, porque tem tanta coisa para falar. Mas você já entendeu o que? Não, aumentar uma pena de um crime
não significa que as pessoas vão parar de cometê-lo. Criar uma conduta criminosa não significa que as pessoas vão agora ficar com medo. Agora tem nome isso aí, hein? Eu não vou mais fazer. A gente sabe disso, pessoal. A gente sabe disso. Agora, você sabe também, se você me escuta aqui, que eu também recuso, por outro lado, uma discussão fácil em outro sentido. Porque as pessoas dizem assim, ó, aumentar a pena do crime não dá nada. Pode ser que não dê nada mesmo, concordo com você, meu amigo. Criar uma nova criminalização, criar um novo tipo penal, ele também não vai ter impacto necessário na sociedade. Eu também concordo, minha amiga, com toda certeza. Ah, quer dizer que você cria um crime, você está simplesmente confiando de uma maneira meio anestésica para a legislação penal a possibilidade de supostamente lidar com um problema que você não está lidando mesmo, porque tem um monte de outros fatores que importam na prática criminosa. Sim, galera, concordo. Essa crítica aí eu faço junto com vocês, concordo. Agora o que a gente tem que pensar é o seguinte, ó, principalmente em casos como o da violência contra a mulher, em os seus vários espectros, os seus vários modos de vivificação, lamentavelmente, a gente tem uma questão importante. Quando você cria, por exemplo, uma conduta criminosa, quando você vai fazer parar na lei uma nova tipificação penal, você está dando um nome para uma coisa e você está ajudando a especificar essa coisa. Pega, por exemplo, o que eu já falei para você sobre o feminicídio. Quando você tira o homicídio, né, de uma condição de abarcar todo e qualquer tipo de crime contra a vida de homens e mulheres e você separa uma classificação específica para que crimes que são praticados em razão dessa hipossuficiência da condição de gênero feminino, dessa condição estrutural da sociedade onde pessoas muitas vezes são odiadas, sofrem agressões e sofrem uma espécie de subjugação pelo fato de serem mulheres, pelo fato de pertencerem ao gênero feminino. E eu falo sempre gênero porque para mim tem a ver com gênero muito mais do que com sexo feminino, para englobar também outras pessoas que são mulheres, ainda que biologicamente possam não ter nascido assim. É o que eu acho, pelo menos. Bom, o que acontece? Quando você cria isso, você está colocando luz numa possibilidade de carimbar uma conduta com um maior acerto, porque tem pessoas que morrem porque, bom, um estava devendo na biqueira, outro, sei lá, eu falou alguma bobagem sobre o time de futebol, né? É uma semana muito ruim para falar de futebol. Eu, enquanto torcedor do Grêmio, né, não quero, né, muito papo sobre isso, mas tem gente que mata o outro por ciúme, tem gente que mata para dividir em menos gente a bolada da falcatrua, tem gente que mata porque a pessoa era mulher. Como assim, Gabriel? Não, não estou falando de uma mulher sendo atropelada ou da mulher ser a pessoa que está devendo na biqueira. Não. Eu estou falando de uma condição onde a gente sabe que na nossa sociedade tem gente que acha que pode fazer tudo que bem entender com uma mulher porque acha que uma mulher é algum item de pertencimento ou coisa parecida. A gente viu recentemente aquele caso horroroso, né, daquele casal em São Paulo, né, dos policiais, onde o cara ele tinha um discurso de homenzinho de curso de internet, de ator de Globo, Red Pill, misturado com teorias de Twitter, não sei o quê. Bom, enfim, o cara falava assim, não, eu sou o homem, eu sou o provedor, eu sou o alfa, eu sou o líder da casa, você é a mulher, você é submissa, você é carinhosa, você não sei o quê. Cara, tem cara que odeia mulher e odeia a condição de ser mulher, e odeia o fato da mulher ser mulher, e odeia a feminilidade da mulher, e odeia a emancipação da mulher. Cara, isso é uma motivação criminal específica. Isso é uma motivação criminal que é epidêmica, cara. No Rio Grande do Sul, para que vocês aí estão em outros estados, né, que talvez tenham situações similares, nós estamos vivendo um surto de feminicídios desde o início do ano, que é uma coisa complicadíssima. E é feminicídio no sentido literal da coisa. As pessoas estão sendo mortas porque acabaram o relacionamento, porque falaram uma coisa que o homem não gostou, porque estão tentando rumar para outro tipo de vida e o cara não aceita. E aí a gente passa a falar também, por exemplo, de vicaricídio. Tá, Gabriel, puta que pariu. Estão inventando coisa nova agora. Vicaricídio? O que é isso? Vicaricídio é quando você causa a morte de alguém com o intuito específico de ferir, com o intuito específico de causar sofrimento à mulher
a causar violência psicológica, a causar tortura psicológica, quando você, por exemplo, vai matar os filhos, seja filhos próprios, né, de um casal, ou os seus enteados, por exemplo, como instrumento de vingança em relação a essa mulher, o que não deixa de ser também uma violência contra a mulher, porque a questão da mulher está central no tema onde o cara quer atingir ela, o cara quer ameaçar, o cara quer manter a pessoa sob pressão, o cara quer magoar, o cara quer destruir a vida de uma pessoa através da morte de outras. Ah, Gabriel, mas é muita invencionice, né? Não, não é, cara, porque está acontecendo, cara, está acontecendo demasiadamente. Eu não acho que é necessariamente uma boa estratégia, e vocês me conhecem, a gente ficar criando crimes a todo instante, né? A gente sabe disso. Já expliquei várias vezes e aqui mesmo, alguns minutinhos atrás, já expliquei por quê. Agora, vamos pensar um pouquinho, cara. Essas condutas são específicas, sim, elas estão se verificando, sim. Existe um padrão, sim. Existe um X de análise ali. Você consegue isolar uma possibilidade de análise, se fosse um laboratório, para você ver que, sim, é uma conduta que é dotada de uma característica própria, uma personalidade própria. Então, veja bem, quando a gente cria um crime nesse sentido, a gente está ajudando a admitir alguma coisa. Bom, quando veio a Maria da Penha, 20 anos atrás, a Lei 11.340, eu tenho certeza que muita gente pensou assim, isso daí, eventualmente, vai ser uma perfumaria. Isso aí vai ser uma questão para a gente só ter no papel. Bom, teve muita gente que pensou assim e tem muita gente que não só pensa assim, como trabalha, como tem orçamento, como tem agenda, como tem pessoas fazendo influência e pessoas tentando gerar discurso em rede social para manter essas e outras discussões nojentas a respeito disso, até hoje. Até hoje. Agora, a maioria dos críticos e críticas conscientes que estavam vendo eventualmente uma possibilidade de inflação legislativa ou uma possibilidade daquilo ser regulado de uma maneira não exatamente como a melhor ou como a mais perfeita, eles foram se calando ao longo dos tempos, porque a Maria da Penha ela pode ter muitos problemas, ela pode não resolver a questão da violência contra a mulher, né? Se fosse fácil assim, né? Que bom, a gente não teria crime desde a época lá que pegavam um agitador cultural e diziam que ele ia ficar pregado numa cruz de madeira em cima de um morro e mandava ele carregar a cruz, inclusive, pelo trajeto inteiro, ele mesmo, né? Que loucura. Ai, porque no Afeganistão eles cortam a mão dos ladrão. Bom, se você está sabendo disso até hoje, se é que é verdade, é porque continua tendo ladrão, né? Então o pessoal não está muito preocupado se vai perder a mão aqui ou ali, porque tem que botar o leitinho na mesa. Então veja bem, quando a gente fala da Penha, a gente tem que lembrar que é muito difícil conscientemente criticá-la hoje, porque ela tem mais vantagens do que desvantagens, porque ela mostra todo um sistema, não só da questão da configuração do crime, através das suas classificações e das formas como ela aponta e das formas como ela separa as condutas e ela discerne algumas coisas e medidas que têm que ser feitas, mas também pelo fato de que isso aí cria todo um ecossistema no que diz respeito a uma proteção que vai acabar interligando, nem sempre do modo mais ágil e perfeito, mas vai acabar interligando vários setores, vai acabar interligando vários elos de uma cadeia protetiva que pula um pouco na frente e age de um modo diferenciado em relação ao que era normal, né? As medidas protetivas de urgência, elas podem hoje talvez não significar uma espécie de blindagem contra a atuação repetitiva de agressores de mulheres. Agora, você tem um tipo de mecanismo no sistema que fura a fila e faz com que de uma delegacia, às vezes, possa sair diretamente para a análise de uma juíza ou de um juiz para a concessão de uma medida no ato de urgência, ainda que isso, como todo e qualquer sistema processual, jurídico, policial, investigativo, tenha problemas e às vezes não dê certo, e às vezes vai dar errado, e às vezes acaba vindo uma decisão que não era para vir, e às vezes pode ter enganos. Claro, gente, tudo isso existe. Ninguém está dizendo que é simplesmente perfeito, imaculado, intocável. Agora, você tem uma quebra de paradigma em relação a uma coisa que a própria lei admite que é urgente, que a própria lei admite que é diferenciada. Isso eu acho, sinceramente, um ganho.
Eu acho um ganho e eu acho que a gente tem que pensar medidas assim. Pensar a criminalização não significa acreditar no conto da carochinha de que a criminalização de uma conduta ela extingue a conduta. É que nem a coisa da LGBTQIA+, fobia, é que nem a questão de mudar e ampliar as penas do racismo. Você não está querendo acreditar, alguns até querem, né? Mas esse não é a nossa turma, né? Não é a nossa galera aqui que está ouvindo ou a parte, né? Você é muito mais inteligente do que isso. Alguns até querem achar assim, ó, eu vou botar um crime aqui que daí aí os bandidos vão ver. Não. Tomara que os bandidos vejam, né? Em todos os sentidos. Agora, a grande questão aqui é você está colocando holofote. Você está mostrando que a legislação reconhece uma especificidade, que a relação legislação, fato, pessoas, público, entre aspas, consumidor, né, da ordem jurídica, é uma relação que ela é feita com particularidade. Você está pensando questões particulares de um jeito particular. Lembrem-se, né, aquela coisa do direito, a velha e boa máxima, você tem que tratar com igualdade os iguais, mas com desigualdade os desiguais. Não é aquela igualdade de coach neoliberal que diz assim, ó, "Ah, todo mundo tem as oportunidades." Não, você já entendeu, né? Quando fala de meritocracia, você lembra muito bem que o cara que vem com esse papo é o cara que acha que ele acorda, a empregada da mãe dele faz o Nescau, aí ele come o cereal, ele liga na ESPN, vê os gols da Champions, aí depois vai pra academia, faz um spinning, né? Vamos ver quais são os compromissos do final da manhã, tomar um cafezinho com os amigos na padaria gourmet. Cara, esse cara e o cara que acorda às 4 da manhã fazendo a marmita para pegar o ônibus que se pegar às 4h17 ao invés das 4h15 já fudeu com o dia dele, esses caras não têm a mesma oportunidade. Não é só trabalhar, se esforçar, suar, querer, perseverar. Você sabe disso, né? Então, transfere esse argumento para a questão da criminalização e da ordem jurídica. É aquela coisa, você está lidando de forma desigual, propositalmente desigual, você está tentando fazer alguma coisa. Eu não quero aqui absolver, né? Eu não quero botar a mão na cabeça do nosso legislador sempre. Agora, quando a gente faz alguma coisa para evidenciar uma coisa que materialmente é desigual, é dispar, é diferenciada, enquanto dispar, desigual, diferenciada, eu acho um avanço. Eu acho um avanço, porque a gente já viveu muito tempo um surto de dizer que essa igualdade era uma espécie de questão absoluta. Tanto é verdade que esse era o argumento de alguns babacas em relação a Maria da Penha, né? Ai, a Maria da Penha está violando a Constituição, porque homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, e aqui as mulheres têm mais direitos que deveres. Cara, a mulher aqui tem mais direito porque a mulher está sofrendo uma violência que ela é, inclusive, necessária de ser reconhecida como estruturante da nossa ordem social. Então, sim, tem que ser diferenciado. Porra, é óbvio, né, cara? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não sou eu numa sexta-feira que vou ensinar isso para vocês. Então, tudo isso, meus amigos, para falar que a gente está vivendo uma espécie de momento de frenesi no que diz respeito à legislação, entre aspas, sempre, por favor, né, protetiva. A gente torce para que seja cada vez mais literalmente protetiva, mas a gente sabe por que eu estou usando as aspas aqui, protetiva em relação à mulher. Muita medida sendo tomada. 2024 foi o ano em que o feminicídio deixou de ser uma qualificadora, uma circunstância que mudava para mais a pena do homicídio e passou a ser um crime independente, um crime sozinho, um crime ele mesmo. E é o crime, aliás, que foi o primeiro que inaugurou a nova possibilidade do limite legal de 40 anos. A gente sabe que a pessoa pode ser condenada com somas de penas, com aumentativos, com crimes em concurso, ela pode ser condenada a 1000 anos. Agora, a gente não pode manter uma pessoa num regime fechado por mais do que era 30 e passou a ser 40 anos. E quando a lei mudou este patamar, o feminicídio foi o primeiro crime que já largou direto e falou que a pena máxima eventual prevista abstratamente em lei era de 40 anos. E aí? E aí que estamos estudando a possibilidade da criminalização da misoginia. A gente já tem em curso, em lei, como eu falei para vocês, o vicaricídio, ou seja, a gente está lidando com a questão da violência contra a mulher, mostrando os dentes e colocando luz, ligando a lanterna e botando luz em questões que a gente quer agora admitir, que a gente quer discutir. Falo que é sempre do jeito mais correto. Olha,
Quem ouviu a parte 99 já sabe que eu sou a favor da criminalização da misoginia, mas eu não sei se eu sou a favor do jeito que está sendo feito, porque você simplesmente pegar e jogar tudo para dentro da lei do racismo, né, que já está gordinha, coitada, ela está carregando muito mais coisa do que ela deveria, e o racismo é uma coisa tão peculiar, é uma coisa tão específica, pessoal, é uma coisa que requer uma atenção tão particular, porque também é uma desigualdade estrutural, que também é uma das chagas violentas mais nefastas na nossa sociedade. Eu acho que esvaziar, perdoem o termo, eu acho que esvaziar a lei do racismo, paradoxalmente enchendo ela de um monte de outras coisas, eu não sei se isso é o mais prudente. Agora, a gente tem o projeto de lei, cujo final do trâmite ainda não se deu, estamos esperando, mas eu queria falar aqui para encerrar e para botar o assunto que eu disse que era fresquinho, né? Eu não menti para vocês, eu não menti para vocês. Eu quero falar do projeto de lei número 421 de 2023. Ele é assinado pela deputada federal Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, foi aprovado pela Câmara e foi aprovado pelo Senado também, para que a gente modifique o Código Penal para causar um aumento de prazo no que diz respeito à possibilidade da decadência para o direito de queixa. Ih, Gabriel, que palavrão! Que palavrão! O que está rolando aqui? Tu não falou que ia explicar de um jeito fácil? Calma, eu explico. Pessoal, existem os chamados crimes de ação incondicionada, ou seja, aqueles que não existe barreira condicionante. O Ministério Público é o titular da ação penal, ele representa a justiça pública, ele representa a nossa coletividade quando ele ingressa com uma denúncia contra alguém. Então, quando, por exemplo, o cara pratica um homicídio, vamos pegar um exemplo que a gente está falando aqui, esse é um crime de ação incondicionada. Então, o Ministério Público, ao ficar sabendo da existência de um homicídio, seja por uma investigação que eventualmente pode ser conduzida pelo próprio MP, mas que usualmente 90% dos casos é conduzida pela polícia, pelos órgãos policiais que justamente estão lá para isso, para fornecer esse tipo de material investigativo e para ajudar a criar as hipóteses sobre quem tem que ser acusado. O Ministério Público, sabendo da possibilidade de alguém ter cometido um crime desse, ele vai lá e age, ele vai lá e entra em juízo, ele vai lá e denuncia, certo? Normal, né? É o que muita gente acha que é o que sempre acontece. Agora, nós temos outros dois tipos de ação penal também. Nós temos a ação penal condicionada, porque uma é incondicionada, essa é condicionada, ou seja, essa tem um condicionante, essa aí precisa de um quê? Precisa de uma ferramentinha a mais. E aí? Em alguns casos do nosso direito, muito raros, essa condicionante é uma espécie de desejo político. Então, tem alguns casos, por exemplo, crime contra a honra de chefe de Estado estrangeiro, onde alguém aqui vai ser julgado, eventualmente acusado. Isso é uma coisa que tem que ter um cálculo político para ver se vale a pena ou não vale a pena, para ver se é conveniente ou não. Então, em alguns casos, bem pouquinhos mesmo, essa ação é condicionada à requisição do ministro da Justiça. É uma ordem política que faz com que tenha que ter uma ação em algum caso. Agora, em outros casos, esses sim que aparecem bastante na nossa legislação, a gente tem crimes de ação condicionada. Condicionante. Significa que existe um pequeno óbice, o Ministério Público não pode simplesmente pegar e ir lá denunciar. Não. Nesses casos, ele precisa do quê? Do aval, da autorização, da manifestação de vontade da pessoa que é vítima, para que se possa proceder. Então, em alguns casos, o Ministério Público pode simplesmente pegar e exercer uma denúncia. Em outros casos, o Ministério Público pode simplesmente denunciar desde que a vítima autorize. São os chamados crimes de ação condicionada. Então, num tipo simples de ameaça, por exemplo, né, eu pratico uma ameaça contra vocês, né, por palavra, gesto, escrito ou qualquer outro meio simbólico, eu aviso que vou causar a vocês um mal grave. Eu vou dar uma surra em vocês porque vocês fizeram isso e aquilo. Nesse caso, nessa versão normal da ameaça, o Código Penal diz assim: somente se procede mediante representação, na versão normal da ameaça. Quando o código ou quando outra lei fala somente se procede mediante representação, é um tipo de caso onde esta representação é a pessoa que foi vítima ir lá e avisar que quer que siga com o processo. Isso aí acontece, geralmente sai no suor,
sai no xixi, você nem sabe. Quando você vai fazer, por exemplo, uma ocorrência policial para esse tipo de crime, vai fazer um BO lá na delegacia, né? Tem gente que resolve todo dia os seus BO, né? Mas tem gente que vai lá registrar um BO, né? Que é a questão original de onde saiu o termo. Bom, você vai registrar um boletim de ocorrência e aí, quando o crime é um crime como esse, porque o escrivão que está registrando vai fazer o enquadramento, ele vai perguntar, ou no formulário online que vai estar lá para você preencher, vai estar dizendo: você quer ver o autor do fato processado? É para dizer que no futuro, caso o Ministério Público queira agir contra esse cara, você aceita que isso aconteça ou não? Quando você diz que não, você está dizendo que não autoriza, que não quer que aquilo vire um processo. Você quer registrar, sei lá, para colecionar BOs, né? Sei lá. Enfim, dessa vez passa, hein? Na próxima eu registro aqui. Bom, quando você diz que sim, significa que é possível, inclusive, abrir uma investigação, é possível no futuro haver uma denúncia ministerial porque você autorizou. Essa autorização pode ser dada depois, pode ser dada a posteriori, ela pode ser retirada antes que a ação comece, enfim. Temos ação incondicionada e temos ação condicionada. Agora, nós temos também uma outra figura que as pessoas às vezes não sabem que existe, que é a ação privada. Tem alguns tipos de crimes que não é o Ministério Público que processa o camarada, não é o Ministério Público que vai correr atrás para fazer a justiça, não. Quem tem que fazer isso é você, porque tem certos tipos de crimes que estão muito mais ligados à sua esfera privada do que à esfera coletiva. O que significa, portanto, dizer que, para alguns crimes, você vai contratar uma advogada, um advogado, uma advogade, e aí você vai entrar com uma chamada queixa-crime. Não é a denúncia que o Ministério Público entra, é a queixa-crime quando for o particular num crime de ação privada. Isso aí também vai estar avisado na lei. Também vai estar avisado na lei. Então, por exemplo, se a gente for para o Código Penal, os crimes contra a honra, por exemplo, né, que tem a ver bem, até por definição própria com a esfera privada do indivíduo, vai estar dizendo assim, ó, somente se procede mediante queixa. Claro, assim como tem tipos de ameaça, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que são outra coisa, tem tipo de crime contra a honra que a ação é incondicionada, tá? Mas a versão, digamos assim, standard dos crimes contra a honra, ele se procede mediante queixa. Quando a lei diz isso, ela está avisando para você que não é o Ministério Público que vai denunciar o eventual criminoso, é você que vai entrar com a queixa-crime, é você que vai tocar, é você que, mediante o profissional que você contratou, vai dar impulso nessa ação penal. Por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Por quê? Porque existe um prazo comum, existe um prazo legal que é unitário, tanto para que a pessoa decida, ao fim e ao cabo, se ela quer ou não quer representar, se ela quer ou não quer autorizar o MP a agir, no caso da ação condicionada, e um prazo para a pessoa decidir se vai ou não vai entrar com a sua ação no modo privado, quando a ação for privada. Este prazo é o prazo decadencial. E aí a gente tem o quê? A gente tem as disposições legais, tanto no Código Penal quanto no Código de Processo Penal, salientando o fato de que, quando a gente tem a possibilidade de descobrir contra quem você quer entrar com a sua ação privada, ou quando você sabe contra quem você deve ou não deve representar e registrar essa ocorrência, querendo ver providências, tem 6 meses para que você, a partir daí, decida se vai levar adiante ou não. No caso da ação privada, é você decidir se vai ou não vai ter ação, né? Porque é você que vai tocar ela, é você que vai lidar com ela. No caso da ação condicionada, é para decidir se você quer ou não quer que o Ministério Público eventualmente haja, atue. Então, existe 6 meses de prazo decadencial em relação a isso. No Código Penal, por exemplo, isso está escrito no artigo 103, né? Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação, ou seja, não tem mais esse direito, se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime. E o que diz esse novo projeto de lei? É um projeto de lei que está tentando alterar principalmente esse artigo 103 do Código Penal,
né? Eu acho que ficou faltando alterar também o 38 do Código de Processo Penal, né? Que é onde fala no processo penal a mesma coisa, mas tudo bem. Alterando o 113, ele vai mudar o padrão já, né? Para tanto a questão do processo e como é que isso vai ser aplicado. Mas ele está querendo colocar, então, o projeto da deputada Laura Carneiro, o artigo 103 com a seguinte redação, né? Conforme a gente já leu, e parágrafo único. Nos crimes se processam mediante representação criminal no contexto da violência doméstica, a ofendida decai do direito de queixa ou de representação se não exerce dentro do prazo de 12 meses, contados do dia em que teve conhecimento de quem é o autor do crime. Vocês perceberam que assim, a redação aqui está meio equivocada, né, pessoal? Eu não quero falar mal da deputada, né, e do seu gabinete, né, ou coisa parecida, mas assim, os crimes que se procede mediante representação no contexto da violência, se a ofendida decai do direito de queixa ou representação. Não, 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 só um pouquinho. São duas coisas diferentes, né? Eu entendi o que está sendo colocado aqui. Eu acho que vocês entenderam também. Mas não é representação um termo genérico para isso, tá, pessoal? Representação é uma coisa que tem a ver com a ação condicionada e direito de queixa é outra coisa que tem a ver com a ação privada. As duas têm o mesmo prazo, de acordo com a lei, 6 meses para você decidir o que vai fazer. O que o projeto está querendo é aumentar este mesmo prazo para 12 meses, quando a questão tiver a ver com violência contra a mulher. E o projeto ainda tenta mudar também o artigo 16, criando o 16A, né, da Lei Maria da Penha, dizendo: nos crimes que se processam mediante representação da vítima e que ocorram em situação de violência doméstica contra a mulher, nos moldes dessa lei, o prazo de representação da vítima será de 12 meses, contados do dia em que teve conhecimento de quem é o autor do crime. Então, aqui está falando necessariamente da representação da vítima, tá? Bom, nesse caso está tudo bem. Eu só quero então deixar com vocês essa correção, né? Uma coisa é representação, quando for ação condicionada para o Ministério Público saber se pode ou não pode tocar adiante o processo. Outra coisa é queixa, é questão de você decidir se você vai entrar com o processo ou não. Você tem 6 meses para entrar com a queixa e você tem 6 meses para entrar com a representação. O prazo é o mesmo, a regulação é um tronco comum, ela está no mesmo lugar. O que o projeto de lei está tentando fazer é que, nos casos de violência contra a mulher, este prazo aumente para 12 meses, ou seja, a mulher vai ter o dobro de tempo para pensar se vai querer entrar com uma ação ou não, para pensar se for o caso da gente representar nos crimes que assim são cabíveis. A grande questão aqui, pessoal, é que, se vocês olharem de novo comigo o Código Penal, vamos de novo lá para o crime de ameaça, ele está no artigo 147 do Código, tá? Eu li para vocês antes ali a ameaça no sentido mais padronizado. Agora, a gente já vem acrescentando modificações nos anos recentes que dizem respeito a uma questão mais específica, né? Em 2021, por exemplo, a gente desdobrou a ameaça para criar o crime de perseguição no 147A. No 147B, a gente está falando de violência psicológica contra a mulher, causar dano emocional à mulher que a prejudique ou perturbe seu pleno desenvolvimento e que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. Então, veja bem, né? A gente tem um tipo de ameaça que, quando está configurado, ele é de uma categoria, ele tem uma ação penal, ele tem uma configuração. Agora, a gente pode, por exemplo, pegar uma ameaça no sentido amplo e mostrar que ela está sendo realizada no contexto de violência psicológica contra a mulher. Aí já virou outro crime. Já virou outro crime. Então aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a própria jurisprudência ela já tratou de resolver alguns probleminhas, né? Por exemplo, se eu praticar contra vocês uma agressão física, porque a gente brigou na fila do supermercado, sei lá, e eu causar uma lesão leve contra vocês, isto é um crime por lei de ação condicionada. Vocês teriam que registrar uma ocorrência e vocês teriam que, então, dar esse aval para que o Ministério Público, eventualmente, num futuro, venha denunciar o Gabriel. Se fosse uma lesão grave, gravíssima, com outras consequências e tudo mais, aí muda o próprio tom da ação penal, que seria uma ação incondicionada, né? Agora, quando acontece, por exemplo, de alguém causar uma lesão leve em relação a um contexto de violência de gênero, por exemplo, a jurisprudência já há muito tempo já consolidou que isso é
um crime de ação incondicionada. Mas, Gabriel, na lei diz que a lesão leve é condicionada à representação. Tudo bem, mas a gente julga, interpreta, aplica e entende de outra maneira quando for na questão da violência de gênero ou na chamada, eu não gosto do termo, violência doméstica. Até porque não é só uma questão doméstica, né, que está em jogo aqui. Então, muitas vezes a gente já tem a jurisprudência trabalhando de forma distinta em relação aos tipos de ação penal e as coisas como elas têm que acontecer na prática em relação, por exemplo, aos casos de Maria da Penha, aos casos de violência contra a mulher e tudo mais. O que está se propondo aqui é, para estes casos, temos que dar mais tempo de maturação para eventualmente a mulher não perder esse prazo ou para eventualmente ela conseguir ter um âmbito de autonomia um pouco maior, ou para ter mais possibilidade, talvez, de acessar os órgãos cabíveis. Esse projeto, então, ele visa diferenciar o número, o prazo numeral no que diz para com a decadência do direito, para que você chegue a um momento em que não possa mais exercer, porque também nós não vamos ficar a vida inteira esperando as pessoas ficarem pensando se decidem se querem que o seu caso tenha algum andamento. Não. Não dá para esperar a vida inteira. Agora, a gente sabe muito bem que existem peculiaridades que às vezes fazem com que essas circunstâncias aqui, no caso da violência de gênero, elas sejam um pouco diferenciadas, né, em aspectos que dizem para com isso também, né? Ah, a mulher não pensou por 4 meses se queria ou não, não pensou por 5 meses e meio, não pensou por 6 meses e ainda queremos. Cara, é toda uma circunstância que precisa de um olhar diferente. Talvez você possa dizer, isso aqui talvez não mude nada. Talvez isso aqui seja exatamente uma questão. O bom seria se você tirasse as condicionantes e todo crime desse jeito fosse incondicionado. Bom, cara, aí é uma mudança, eu diria, tectônica, né? É uma mudança que parece até incongruente em algum aspecto. Então temos que tomar cuidado. Mas, sim. Sim, dá para pensar em várias coisas. Então, nós temos aí um projeto de lei que teve aprovação no Senado também essa semana e que está discutindo uma possível mudança que é uma questão interessante para a gente colocar dentro de um contexto onde a bola da vez parece ser a questão da violência contra a mulher, da violência de gênero, da violência em relação à condição de mulher e não está faltando tempo para a galera do Legislativo soltar, votar, discutir e aprovar projetos quando a temática é essa. Claro, a gente tem que pensar com muito carinho se não é simplesmente uma questão da gente tratar uma mulher como um sexo frágil, como um serzinho que precisa, né, de uma protetividade, digamos, paternalista, né? Não. A ideia não é simplesmente pegar a mulher e a condição feminina como um objeto, um chaveiro, um token. Não, 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 não. A questão é, a gente tem que pressionar pela discussão, pela interpretação, pela aplicação das leis e, eventualmente, pela criação ou modificação das leis que existem e de outras novas, no que diz respeito a evidenciar os fatores de desigualdade, evidenciar a questão estrutural. Fala-se muito em machismo, em racismo, em outros ismos perigosos que são estruturais, pois então, a gente combate isso evidenciando que é uma questão de estrutura que precisa ser destapada, precisa ser assumida, né? Então, vamos esperar para ver, né? Não é uma mudança que vai causar, né, toda uma reorganização legislativa. Não, não, não. É simplesmente uma questão de aumento de prazo. Mas é um aumento de prazo que tem a ver com mais um degrau dessa escada, mais né, um tantinho andado nessa batalha, para que a gente, sim, continue admitindo as desigualdades e continue usando o direito para enfatizar as desigualdades e para dar camadas de proteção ou tutela ou para mencionar, de certa maneira, coisas que são díspares de uma maneira que tem que ser tratada como díspare. Então, eu fico por aqui com vocês na data de hoje, suspeitando que não será o último projeto desses que a gente vai acabar conversando aqui numa parte, porque, como eu disse, né, estamos vivendo um momento interessante onde parece que o Congresso está disputando para ver quem legisla, e quem debate, e quem emenda, e quem propõe substitutivo, e quem propõe redação, e quem aprova em comissão,
coisas que têm a ver com isso. E eu vou dizer para vocês, hein? Não quero ser positivo em relação ao Congresso. Escute o nosso episódio dessa semana com a nossa querida Beatriz Falcão. Não dá para ser positivo, não dá para ser alvissareiro em relação ao Congresso, mas eu tenho estudado bastante os projetos de lei, eu tenho lido bastante, né, os relatórios das senadoras, senadores, deputados, quando essas modificações elas vão ganhando a luz do dia, e eu temo dizer que, cara, pelo menos nos projetos, as discussões são bem interessantes. As discussões elas estão certinhas, na maioria das vezes, né, dentro daquilo que a gente quer que seja uma discussão legislativa. E poucas coisas são essas de vamos criar um crime novo para aparecer no Instagram. Não. A maioria está pensando, né, uma questão realmente estrutural no que diz respeito ao combate à violência de gênero e tudo mais. Inclusive, eu acho que tem que avançar, já falei para vocês, né, com o uso cada vez maior dos termos e conceituações que dizem respeito a gênero, porque o legislador e a legisladora brasileira têm um ranço ainda, eles terminam sempre falando em sexo feminino, né, e a gente tem que pensar um pouco a mais, tem que pensar numa coisa mais abrangente aqui. Mas não é assunto para agora, tá? Agora eu me despeço e agora eu digo que vocês querendo e podendo, considerem apoiar o Vira Casacas para que as nossas colunas, os nossos programas, os nossos profissionais que trabalham conosco, todo mundo seja sustentável. Que termo safado esse, né? Para que seja possível continuar com o Vira Casacas do jeitinho que ele é, livre. Livre, leve e suelto. Certo, gente? Até uma próxima coluna. Tchau, tchau. Sextou!